E nessa noite eu quero falar sobre esperança, e eu quero falar sobre a relação da esperança com as nossas memórias. Eu quero falar da relação da esperança com as nossas lembranças. E eu quero começar falando sobre isso, citando o que Jeremias escreve em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21. É um texto bem conhecido de todos nós, da maioria de nós. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Quando a gente lê um texto bíblico, é muito importante que a gente busque compreender qual é o contexto daquela escritura, o porquê que aquele autor escreveu aquelas palavras, o que estava acontecendo na sua história, na história do seu povo, o que estava acontecendo naqueles dias. Quando Jeremias escreveu estas palavras, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias escreveu essas palavras em um dos dias mais aterrorizantes da história de Israel. Jeremias escreveu essas palavras quando os babilônicos estavam invadindo Jerusalém. Jeremias escreveu essas palavras nos dias do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém. E depois Nabucodonosor invade a cidade de Jerusalém. Ele destrói os muros da cidade, ele profana o templo, ele destrói o templo, ele queima o templo, ele saqueia o templo do Senhor. E pior do que isso, os babilônicos matam pessoas, mulheres, crianças, idosos, levam as pessoas mais capazes de Judá para a Babilônia. Então Jeremias, ele escreve este livro chamado Lamentações. E não é por acaso que este livro se chama Lamentações, porque é uma lamentação pelos pecados do povo, uma lamentação pela destruição da cidade, uma lamentação pela morte das pessoas. Então Jeremias, ele chora, ele pranteia o que está acontecendo com o povo de Deus nesse livro, e ele coloca diante do Senhor os seus sentimentos mais profundos. Se você ler o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, alguns versículos anteriores a este que eu acabei de citar, você vai ver Jeremias chegando a dizer que ele havia perdido a esperança em Deus. E quando você lê esse texto isoladamente, você vai dizer, então Jeremias, ele se desviou. Não, ele está apenas dizendo o que ele sentia no coração, mas ele continuava um crente, ele continuava crendo no Senhor. Tanto que no versículos posteriores a este, em que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações é o que nós temos visto nesses dias. Lamentações era o que Jeremias mais estava fazendo naqueles dias, em que ele foi uma testemunha ocular de um dos episódios mais tristes da história do povo de Israel. Judá, a única tribo remanescente das 12 tribos de Israel, agora estava sendo levada cativa para a Babilônia, para o exílio. Deus entregou o seu povo aos inimigos por causa dos pecados da nação. Deus iria tratar com eles. Deus, como um pai, ele iria disciplinar os seus filhos, e estava levando-os para o cativeiro, para o exílio. Então, no meio de toda aquela tragédia, em meio a todo aquele sofrer, Jeremias, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, trazer à memória o que nos dá esperança. Essa é uma ótima estratégia, é um ótimo conselho, trazer à memória, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra isso em muitas partes da Bíblia,
em muitos exemplos da Bíblia, e eu quero citar três exemplos, um do Antigo Testamento e dois do Novo Testamento, onde nós vemos episódios em que homens de Deus trouxeram à memória aquilo que dava esperança. E o primeiro exemplo é o encontro em Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 4. Moisés, naqueles dias de Deuteronômio, estava nos seus últimos dias de vida na terra. Ele já estava com mais de 100 anos, e agora ele começa a repetir aquela nova geração de israelitas, tudo aquilo que ele havia dito aos pais daquelas pessoas, que morreram no deserto por causa da desobediência. Agora uma nova geração de israelitas surge, e agora aquela nova geração é que vai tomar posse da terra prometida, sob a liderança de Josué. E Moisés então reúne toda a nação, as 12 tribos de Israel, após 40 anos caminhando no deserto. Moisés reúne toda aquela gente e começa a lembrar aquelas pessoas, aquela nova geração de israelitas, o que Deus havia feito no passado, as vitórias que Deus havia dado aos seus pais, como Deus havia destruído os egípcios, como Deus os havia sustentado no deserto, como Deus havia suprido as suas necessidades. Diz assim então a palavra de Deus, Moisés falando com o povo do Senhor em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1. Moisés disse ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos seus antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos, então veja bem, olha o que Moisés está falando para o povo de Israel: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Moisés está convidando o povo de Israel a trazer a memória, a trazer a lembrança de como que eles tinham atravessado o deserto. A questão não é só ter atravessado o deserto, mas como que isso se deu, como que eles atravessaram o deserto. E aí então Moisés, ele traz a sua memória, e ele transmite para o povo o que ele está dizendo. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome, e depois lhe deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. A primeira recomendação que nós encontramos da parte de Deus para nós nessa noite é: traga à sua memória as vitórias do passado, para a conquista das vitórias que estão adiante de você. Estamos vivendo dias difíceis, é verdade, mas você não pode perder de vista que há vitórias para você conquistar amanhã, há vitórias para você conquistar ainda na sua vida, há conquistas a serem realizadas na sua vida. Não é o fim, não está tudo acabado. Então, quando eu olho para essas palavras de Moisés para o povo de Israel, Moisés estava trazendo a memória deles, convidando aquela gente a trazer à memória as vitórias do passado, para que eles tivessem fé e esperança para conquistar as vitórias do futuro, um futuro que estava muito perto deles, porque eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida, sob a liderança de Josué. Então, acredite, não é o fim, há muita coisa para Deus fazer na tua vida, acredite nisso. Lembre-se das vitórias que Deus te deu, lembre-se dos desertos que você atravessou,
Lembre-se de como Deus sustentou você. Lembre-se de como Deus supriu as suas necessidades. Lembre-se de como Deus colocou uma força dentro de você, que o fez você suportar a dor, o sofrimento, e superar aquela situação, e vencer em nome de Jesus. É por isso que você chegou até aqui. Lembre-se das vitórias do passado, para que você conquiste as vitórias do amanhã. Traga as memórias, as vitórias do passado. É isso que Deus está fazendo através de Moisés para o povo de Israel, fazendo-os lembrar das vitórias, das provisões, do cuidado de Deus, para que eles pudessem continuar conquistando e vencendo as lutas que eles tinham adiante deles. O segundo exemplo que eu encontro na palavra de Deus são nas palavras de Paulo. Está nas palavras de Paulo, lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava defendendo o seu apostolado. Paulo estava defendendo a sua autoridade apostólica. A igreja de Corinto estava meio que de cara virada para Paulo. A igreja de Corinto estava meio que de mal de Paulo, porque a igreja de Corinto estava recebendo muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, que estavam, vamos dizer assim, queimando o filme de Paulo, falando mal de Paulo. E aquelas pessoas estavam dando crédito aquilo que aqueles falsos mestres falavam a respeito do apóstolo. Então Paulo, ele escreve para se defender daquelas falsas acusações. Paulo escreve para defender a sua autoridade apostólica. E Paulo fez aquelas pessoas que ele ganhou para Jesus. Paulo fez aqueles irmãos, aquela igreja que foi fundada por ele, Paulo. Deus, através de Paulo, estava fazendo aqueles destinatários daquela carta lembrar-se do que havia acontecido com Paulo, as adversidades, as lutas que Paulo havia enfrentado no passado. Então Paulo escreve assim, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Quando Paulo escreveu essas linhas na sua folha de papiro, quando ele escreveu essa escritura inspirado pelo Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo usava Paulo, a sua memória fez um passeio no passado, e Paulo então começou a lembrar-se das vezes em que ele sofreu aflição por causa do Evangelho. Paulo começou a lembrar-se dos momentos em que ele teve dúvida, não sabendo o que fazer em determinadas situações difíceis. Paulo lembrou-se de que ele teve que enfrentar muitos inimigos do Evangelho, e muitos inimigos pessoais. Paulo lembrou-se das vezes em que ele apanhou, em que ele sofreu naufrágio, em que ele passou fome, em que ele levou pedrada, em que ele ficou moribundo e quase morreu. Ele lembrou-se de todos esses eventos ruins. Por isso ele escreveu: muitas vezes eu fico aflito, mas não sou derrotado. Muitas vezes fico em dúvida, mas eu não fico desesperado. Muitas vezes eu enfrento inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes sou gravemente ferido, mas eu não sou destruído. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amigos, meus irmãos? Deus está nos ensinando que devemos trazer à nossa memória o enfrentamento das adversidades que nós enfrentamos no passado, para a superação das adversidades que temos no presente. Eu imagino que quando Paulo escreveu essas palavras, Paulo escreveu para os seus destinatários, mas é como se Paulo estivesse pregando para ele mesmo.
Paulo escreveu para aqueles irmãos e irmãs da cidade de Corinto, mas é como se Paulo estivesse escrevendo para ele mesmo, para que ele se lembrasse do que ele tinha passado, e de como Deus havia livrado ele de todos aqueles males, de como Deus o havia sustentado, de como Deus não o fez ser derrotado quando ele se viu em aflição, de como ele teve a sua esperança renovada quando ele ficou em dúvida por alguma situação, de como Deus enviou um amigo, pelo menos um amigo, quando todos o abandonaram. Paulo se lembrou de como Deus o preservou quando ele foi gravemente ferido por muitas vezes. O que Deus está nos ensinando nessas palavras é que nós devemos trazer à memória as lutas, as tribulações, as adversidades que nós enfrentamos no passado, como Deus nos ajudou nessas adversidades, como Deus nos supriu as nossas necessidades, como Deus nos deu forças, para que nós agora tenhamos força e esperança, no mesmo Deus que operou o livramento nas nossas vidas no passado. Esse mesmo Deus pode nos dar livramento no tempo que se chama hoje, nas lutas e nas adversidades que enfrentamos nesse momento da nossa vida. Paulo, ele fala de aflição, Paulo fala de dúvida, Paulo fala de inimigos, Paulo fala de feridas graves. Tudo isso ele enfrentou, e em tudo isso Deus o sustentou, Deus o livrou, Deus o abençoou. Eu quero convidar você a se lembrar da luta mais difícil, do momento mais difícil que você enfrentou na sua vida. Lembre-se de como Deus o ajudou naquela situação. Lembre-se dos recursos que Deus ofereceu para você, e Ele te deu, e Ele te abençoou. Recursos internos, de fé, de esperança, de poder no Espírito, de direção, de comunhão, de consolação, de força espiritual, de sabedoria do alto, de como Deus proveu amigos, pessoas que Deus usou para te ajudar e te abençoar, como Deus proveu as suas necessidades físicas, materiais, financeiras, como Deus operou milagres. Você tem uma dificuldade diante de você, lembre-se das adversidades do passado, para que você se recorde de como Deus o abençoou, e para que isso alimente a sua esperança. Lembre-se de que estamos falando de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é trazer à memória aquilo que vai nos trazer desesperança, é trazer à memória aquilo que vai alimentar a nossa esperança, que vai nos levantar do chão e vai nos fazer seguir adiante, para a vida que está diante de nós, como diz o autor aos Hebreus, olhando firmemente para Jesus, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. E o terceiro exemplo que eu encontro na Bíblia, poderia citar aqui mais de uma dezena de exemplos, mas eu só tenho tempo para falar de 3. Falei de um exemplo de como Deus nos ensina a trazer a memória através de Moisés, através de Paulo, e agora eu quero falar do maior de todos. Eu quero falar de Jesus. O Senhor Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está orando a Deus, está orando ao Pai, e naquela oração que Jesus está fazendo ao Pai, Jesus estava prestes a ser traído por Judas. Aquela oração que você encontra Jesus fazendo ao Pai, em João 17, são os últimos momentos da vida do Senhor na terra. Jesus sabia que, passados alguns instantes, ele seria traído por Judas, ele seria crucificado, morto, e antes da crucificação, Jesus sabia de todos os flagelos que ele iria sofrer, porque Jesus sabia o que era uma crucificação romana, os horrores de uma crucificação romana. Jesus dali em diante, ele somente ia sofrer momentos difíceis,
ele ia sofrer com a insensibilidade de Tiago, Pedro e João, que não oraram com ele no Getsêmani. Ele ia sofrer a traição de Judas, ele ia sofrer a negação de Pedro, ele ia sofrer o abandono de todos os seus apóstolos, porque todos iriam abandoná-lo, e ele sabia disso, porque era um cumprimento da profecia de Zacarias, que todos o abandonariam, exceto João, que o acompanhou meio ainda que de longe, o que estava acontecendo com Jesus na crucificação, no seu aprisionamento depois da crucificação. Jesus sabia dos horrores que ele iria sentir naquela cruz, o terrível peso de levar os pecados de todos nós. E então, Jesus agora está orando a Deus, orando ao Pai. E ele diz assim nos versículos 4 e 5, ele diz assim ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está orando ao Pai. Ele fala muitas coisas para o Pai nesta oração, ele pede muitas coisas a Deus. Ele ora inclusive por mim e por você. Ele ora por aqueles que haveriam de crer no Senhor, por intermédio da sua palavra. Ele ora por mim e por você. Agora aqui neste momento, nesses versículos que eu acabei de ler, Jesus está trazendo à memória os momentos que ele teve com o Pai antes de se fazer homem. Gente, isso aqui é um mistério, a gente não consegue entender, porque Jesus agora ele é um ser humano, e ao mesmo tempo ele é Deus. Jesus, antes de ser um ser humano, ele era somente Deus, a segunda pessoa da Trindade divina, e essa segunda pessoa da Trindade divina se fez homem, para nos substituir na cruz, sem pecado. E Jesus, na sua condição humana, sem deixar de ser Deus, ele traz à sua memória a comunhão, a intimidade, a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. É um momento de apreensão para Jesus, é um momento de dificuldade para Jesus. O evangelista Lucas, ele diz que Jesus nessa oração, ele suou gotas de sangue, dada a sua aflição, diante daquilo que ele sabia que o esperava. Então Jesus, ele faz o seguinte, ele traz à sua memória a comunhão que ele teve, que ele tinha com o Pai, a intimidade que ele tinha com o Pai, a glória que ele desfrutava com o Pai, antes de se fazer homem, na eternidade. Ele diz para o Pai: Pai, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus sabia os horrores que o aguardavam, que o esperavam, e o que ele mais precisa agora, é da intimidade, é da comunhão, é da glória que ele tinha com o Pai. O que nós aprendemos com Jesus aqui? Trazer à memória a comunhão vivida no passado, para o enfrentamento das lutas do presente. Você que tem caminhado com Deus, você que tem andado com Jesus, traga à sua memória os momentos em que Deus encheu você com a presença dEle, os momentos em que Jesus, o Espírito Santo, segurou na tua mão nos momentos difíceis. Lembre-se daqueles momentos em que o Senhor encheu o teu coração e colocou um fogo no teu coração. Esta comunhão é para agora, é para este momento, é para o já. Não é uma coisa que ficou no passado, não é apenas uma experiência que ficou na tua história, é algo que você pode vivenciar novamente. Deus tem para você, o Pai tem para você. Então o que eu aprendo com Jesus é trazer à minha memória a comunhão vivida no passado, para o enfrentamento das lutas do presente, as lutas que estão adiante de nós.
A grande verdade é que nós estamos enfrentando uma situação extremamente desafiadora. E o que nós aprendemos com Jesus aqui nessa oração, que o que nós mais precisamos nesse momento é da comunhão com o Pai. Nós precisamos de máscara, nós precisamos de álcool em gel, nós precisamos de vacina, mas o que nós mais precisamos é da comunhão com o Pai, é da comunhão com Deus. Então, eu quero deixar esta mensagem de Deus para você. Nós somos ensinados nessa mensagem de Deus, nós somos ensinados por Deus através de Moisés, a trazer à memória as vitórias do passado, para a conquista das vitórias futuras que estão adiante de nós. Nós aprendemos com Deus através de Paulo, trazer à memória o enfrentamento das adversidades do passado, para a superação das adversidades do presente. E nós aprendemos por meio de Jesus, somos ensinados por Jesus a trazer à memória a comunhão vivida no passado com o Pai, para o enfrentamento das lutas no presente. É isso que nos dá esperança, uma esperança viva, porque Jesus é a nossa esperança. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses: Cristo em vocês é a esperança da glória, porque Jesus é a nossa esperança viva. Jesus é a nossa esperança viva. Em quem você tem colocado a tua esperança? Você deve ter opinião, você deve ter juízo crítico, você deve saber quem você ouve, você deve filtrar o que você ouve. Tudo isso é muito importante. Mas lembre-se do que diz a palavra do Senhor: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, o nosso Deus. Precisamos tomar todos os cuidados que estão nos sendo orientados. Precisamos orar pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles. Precisamos orar pelos nossos médicos, pelos hospitais, pelos prefeitos, pelo prefeito da nossa cidade. Temos que orar, nós precisamos tomar todos os cuidados de higiene. Precisamos orar por aqueles que nos governam, por aqueles que nos legislam, por aqueles que nos julgam. Temos que orar pela nossa nação, mas a sua esperança deve estar em Jesus, porque, como disse o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, quer vivamos, quer morramos, estaremos com o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, estaremos com o Senhor. Acima de tudo, escolha estar com Jesus, porque nele está a nossa viva esperança. Não coloque tanto a sua esperança nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. Não coloque tanto a sua esperança naquilo que os homens, na sua inteligência, tentam descobrir. Tudo isso é importante, faz parte da nossa vida. Precisamos de tudo isso, mas a nossa esperança plena e total deve estar em Jesus, porque quer vivamos, quer morramos, estaremos com o Senhor. Jesus é a rocha inabalável, é a rocha que não se abala, porque os governos passam, as ideologias passam, os homens são frágeis, a ciência é falível, mas a nossa rocha, que é Jesus, é eterna. A nossa rocha não falha, a nossa rocha, ela não fende, ela não quebra, ela não se desfaz. Que o
os seus pés, o seu coração esteja na rocha, que é Jesus, que a sua esperança esteja nele, porque ele não falha, nunca, e ele está voltando para buscar aqueles que o amam. Você tem amado Jesus? Você tem andado com ele? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a mensagem do Senhor com aqueles que estão aqui, com os meus irmãos amados, queridos que estão aqui nessa noite, nesse templo, trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor com seus dons e talentos, pela oportunidade de falar àqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, por poder trazer uma mensagem que ficará gravada e outras pessoas depois ouvirão esta mensagem do Senhor. Pai, que esta tua palavra encontre um solo espiritualmente fértil em nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a cada dia na nossa caminhada. Aviva a nossa esperança, Senhor, em Ti. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Porque em Ti está a nossa fé. Em Ti está a nossa esperança. Olha para aqueles que estão em dúvidas, olha para aqueles que estão cansados, olha para aqueles que estão desesperançados, olha para aqueles que precisam de cura, de renovação, de salvação. Que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas de acordo com as suas necessidades e com os propósitos que o Senhor quer cumprir nas nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.